Fala galera, tudo bem? Então, no último vídeo nós vimos um pouco sobre os algoritmos e aqui neste vídeo eu vou mostrar para vocês um pouco sobre a representação dos algoritmos aí, né, no mundo da programação no nosso dia a dia, belezinha? Então, para começar aqui, né, por que que a gente deve representar os algoritmos, né? Então, muitas vezes, né, antes de você programar, você recebe uma tarefa ali, você precisa pensar um pouco antes, né, mapear, organizar suas ideias de como que você vai implementar tal coisa. Então, a representação de algoritmo, nesse sentido, ele é como se fosse um mapa ali para antes de uma viagem para você poder planejar cada passo a passo e não se perder. Você conseguir organizar suas ideias, ver por onde você vai começar, qual objetivo você vai ter que atingir. Então, esse planejamento te ajuda a atingir aquele resultado, a resolver aquela solução. Porque muitas vezes, se você só pega lá para fazer, vai desenvolvendo, vai desenvolvendo, vai desenvolvendo, não planeja nada, às vezes você se perde no meio do caminho, faz coisas desnecessárias. Então, esse planejamento ele é muito necessário. Então, aqui no vídeo, eu vou mostrar para você duas formas de como expressar a lógica de programação ali de forma visual. Então, a primeira delas eu já até passei, já dei um spoiler ali no primeiro vídeo, que é o pseudocódigo. Então, basicamente aqui, né, você pode programar, entre aspas, em português, né, ou na sua linguagem nativa, mas aqui ele é uma forma de você escrever os algoritmos usando uma linguagem natural, né? Então você bem próximo ali de como você executa. Então é como você contar uma história para o computador. Do jeito que você fala ali, do jeito que você planeja suas ações, você escreve. Então, uma das grandes vantagens é que ele é fácil de entender e de aprender, né? Porque como é muito próximo da nossa linguagem natural, é fácil de passar ali para o papel, né? Para o computador. Você não precisa conhecer uma sintaxe específica, então ele não é atrelado, como eu falei, a nenhuma linguagem de programação. É ideal para iniciantes, né, o pessoal que está começando aí com programação, conseguir passar suas ideias para o computador. É ideal antes passar para esse pseudocódigo, para você conseguir organizar suas ideias, e ele vai facilitar a comunicação entre equipes. Muitas vezes você está num trabalho onde existem equipes de desenvolvimento, né, o pessoal responsável por desenvolver, e existem outras equipes, RH, né, equipe de negócio, e muitas vezes essas pessoas elas não conhecem sobre programação. Então, se por algum motivo você precisa passar alguma ideia de algum código que você fez para alguma dessas equipes, se você passar o código pronto ali, já na sintaxe de alguma linguagem, muitas vezes eles não vão entender. Mas se você passa na forma de pseudocódigo, com certeza eles vão entender porque está muito próximo da linguagem natural. Então, eles entendem o que o seu código vai estar se propondo a fazer, ok? Então, ele é muito utilizado, né, para você planejar a sua lógica antes de escrever um código real, como eu disse. Então, especialmente quando tiver problemas muito complexos, que às vezes é difícil de você tentar já resolver ele como um todo, é melhor você pôr no papel, ver passo a passo, ver por onde que você vai ter que começar para poder resolver aquele problema. Então, aqui eu trouxe para vocês um exemplo de pseudocódigo, vou mostrar como que é simples, né, expressar uma linguagem de pseudocódigo. Então, a gente usa palavras em português mesmo, como eu disse, para descrever cada passo do algoritmo. Então, a estrutura ali do pseudocódigo, ela vai lembrar um código real, mas ela é muito mais acessível, muito mais entendível para qualquer tipo de público, né, qualquer tipo de pessoa. Então, aqui, vamos lá, né? A gente declara, ó, início, então, ou seja, começou. A gente declara nota 1, nota 2, nota 3 e a média. A gente pede, né, para digitar a primeira nota e vou ler a nota 1. Digite a nota 2, leia a nota 2. Digite a nota 3 e leia a nota 3. E a média vai ser a soma das três notas dividido por 3. Então, aí assim que eu tenho a média, eu escrevo a média final com a variável média ali, né? Então, se a média for maior que 7, eu escrevo aprovado, né? Então, o aluno ali passou. E se não, eu escrevo reprovado, quer dizer que ele não passou e acaba o código. Então, basicamente, isso aqui é um cálculo para verificação se uma pessoa passou ou não em determinada matéria ali. Então, você vê que ele é muito próximo da nossa linguagem natural. Então, a gente consegue ler aqui e entender perfeitamente o que esse pseudocódigo ele se propõe a fazer. Então, baseado nisso aqui, é muito fácil eu conseguir construir um código de programação mesmo, de fato, baseado nisso. Então, aí, como você já tem aqui onde que você declara as variáveis, você vê onde que você vai exibir os inputs ali para o usuário, você vai ver o que você vai exibir como resultado, se ele foi aprovado ou não foi aprovado. Então isso facilita muito no seu processo de desenvolvimento, porque você já tem toda a estrutura ali bem definida, você já tem todos os passos ali, depois é só você passar para uma linguagem específica, que vai ter sua sintaxe específica para replicar esse pseudocódigo aqui, ok? Agora, uma outra forma de você exibir, né, você mostrar os seus algoritmos, é através de fluxogramas.
Então, com o fluxograma, você consegue visualizar melhor a lógica ali daquele algoritmo que você está desenvolvendo. Então, ele tem uma representação mais visual. Ele geralmente vai usar formas geométricas ali conectadas por setas para mostrar o fluxo de execução de algum algoritmo. E ele é fácil de compreender porque a natureza visual lhe ajuda a gente, né, a entender melhor como que está funcionando, o caminho que o código está percorrendo. E rapidamente, né, você consegue compreender o propósito daquele algoritmo. É importante ressaltar também que o fluxograma é uma comunicação universal. Muitos profissionais de diferentes áreas, eles conseguem entender e compreender esses fluxogramas. Então, ele se torna uma ferramenta muito poderosa. Então, aqui eu trouxe alguns dos principais símbolos do fluxograma para que a gente possa entender corretamente cada passo ali que é exibido no fluxo. Então, o primeiro é esse círculo aqui. Ele marca onde o algoritmo começa e termina. Então, geralmente, o começo do fluxograma vai ter uma bolinha, um círculozinho e no final também. Esse retângulozinho aqui de bordas arredondadas, ele indica operações como cálculos ou atribuições de valores, transformações de dados. Então é onde ocorre ali algum processamento dentro do seu fluxo ali. Você geralmente representa por esse retângulo. O losango, ele indica decisão, o que a gente comumente usa, né, nas linguagens de programação como if-else. Se você não reconhece essa terminologia, fique tranquilo que eu vou trazer mais vídeos e vou explicar tudo isso ainda. Mas é basicamente quando você tem o código, você tem que decidir sobre algo. Se acontecer tal condição, você faz uma coisa, se não acontecer, você faz outra. Então você tem essa divisão, né? Tem uma condição, se for uma coisa você vai para um lado, se não for você vai para o outro. Então basicamente o losango ele representa esse ponto do seu algoritmo. Temos também questões de entrada e saída, né? Quando a gente vê um paralelogramo, ele mostra quando tem algum input de dado ali, ou então quando o usuário vai receber uma informação na tela, né? Você vai exibir uma informação na tela. Então você utiliza o losango. E a seta aqui, elas são só para conectar os símbolos mostrando a direção, né, de cada etapa. Então ela vai mostrar a sequência de execução do algoritmo, belezinha? Trazendo agora umas boas práticas na escrita de algoritmos, já também pensando na questão do pseudocódigo e de fluxograma, é muito importante que você seja claro e objetivo. Então, você sempre que for definir uma variável, uma função, você evitar abreviações, utilizar nomes significativos que a gente chama, para que você possa entender melhor aquele código. Por exemplo, prefira aqui idade aluno a idar ou x. Porque muitas vezes, até quando você está desenvolvendo, você até pode saber que o IDA ele significa a idade do aluno. Na sua cabeça, isso pode estar claro. Mas se você para de trabalhar com esse código e volta daqui 2 meses, muitas vezes você nem vai lembrar desse contexto. Então é muito mais fácil você já deixar bem declaradinhos para você saber, ou qualquer outra pessoa que for pegar aquele código saber o que aquela variável significa, do que você tentar deixar x, por exemplo. O que é x? Não dá para saber. É um valor mágico ali. Então é o ideal que você sempre utilize nomes significativos. Uma outra dica aqui, né, uma outra boa prática é a questão de fazer uma tarefa por vez. Então, cada instrução ela deve realizar uma única operação. Isso facilita a leitura e a identificação de erros. Isso é comumente feito, no caso, quando a gente programa funções, que são trechos de código onde a gente realiza um processamento, né, realiza algum objetivo ali dentro. Muitas vezes a gente coloca muita coisa para ser realizado dentro de uma função e acaba que aquela função tenha muitas responsabilidades. O ideal é que ela tenha só uma responsabilidade. Então, você tem sempre que se preocupar para que cada coisa faça apenas uma coisa específica para você conseguir estruturar bem o seu código ali. Questão de comentários também. Você sempre adicionar comentários explicativos para os seus trechos complexos. Muitas vezes é alguma lógica bem complicada ali. No momento ali você pode até estar entendendo, tá com ela na cabeça ali, tá claro para você, mas se você parar de mexer ou outra pessoa for pegar para mexer depois de um tempo, você não vai entender. Então, se for um trecho muito complexo ali, você deixa um comentáriozinho explicando o que é aquela coisa, o que aquilo faz para a pessoa, ou você mesmo poder entender no futuro. A questão da indentação consistente, então você tem que usar o espaçamento legal ali do código, da sintaxe, para você poder mostrar a hierarquia do código. Blocos internos eles sempre estão mais à frente, mais à direita, né, do que à esquerda. Então, se, por exemplo, se você começa um código, é que nem aqui no exemplo do pseudocódigo, ó, você vê que o início ele está bem à esquerda aqui. A partir do momento que eu entrei no código, ele tá a um passo aqui dentro, tá um pouquinho para a direita. Então a indentação basicamente é isso, é sempre você organizar em colonias o trecho mais interno do código.
A questão também é dos testes, né? Então é muito importante você testar seus algoritmos, sempre validar a sua lógica ali, ver todos os casos, se ele atende todos os casos, com os valores de entrada antes de implementar no código real. Então você realmente vê todo o fluxo ali, vê o pseudocódigo, vê se aquilo faz sentido, se não vai ter algum caso de borda que você não tá atendendo. Então é muito importante você validar esses códigos antes de implementar de fato. Aqui eu trouxe um exemplo só comparando, um comparativo entre o pseudocódigo e o fluxograma. Então aqui a gente tem um algoritmo para verificar a maioridade. Então aqui em pseudocódigo a gente tem o início, onde você vai declarar a variável idade, vai pedir para escrever, né, qual que é a idade, você vai ler aquela idade. Se a idade for maior ou igual a 18, então você vai escrever que você é maior de idade. Se não, você vai escrever você é menor de idade. Aí tem o fim do se aqui e o fim do algoritmo. Ah, note também a questão da indentação, como eu falei, ó. O começo mais à esquerda, depois começa a declarar aqui um pouco mais à direita, e dentro do bloco C, do bloco C, ele está mais à direita ainda, então ele está um nível a mais dentro do código. Agora já no fluxograma, a gente tem o início aqui, tem um campo de entrada e de saída de informação que é para ler a idade, né? Então seria equivalente a esse trecho aqui de escrever qual que é a idade. Eu verifico, a idade é maior que 18, então esse aqui é um bloco condicional, né? Então ele equivale a esse se aqui. Então, se sim, então vai ser equivalente a esse escrever aqui. Se sim, eu mostro para o usuário, né, numa telinha de entrada e saída, você é maior de idade. E se não, que seria aqui, você não é maior de idade. Eu exibo para ele que ele não é maior de idade e dou o fim do algoritmo. Tá vendo que são duas formas diferentes de representar a mesma coisa. Então, às vezes, por exemplo, para uma apresentação durante sua empresa, você pode exibir essa forma aqui, que às vezes é muito mais tranquila das pessoas entenderem, ou até mesmo o pseudocódigo. Às vezes, você deixar em alguma documentação. Então, são formas de você apresentar seus algoritmos que ficam claras ali para muita gente, né? Então, comparando um pouco das duas aqui, né, o que o pseudocódigo ele é melhor? Geralmente, ele vai ser melhor para descrever lógica complexa com muitos detalhes, especialmente quando há muitas variáveis e operações matemáticas. Então, você tem a oportunidade do pseudocódigo você colocar bastante nome representativo, você conseguir exibir o fluxo ali, não apegado tanto à sintaxe de uma linguagem de programação real, porque isso vai facilitar o entendimento. E com isso, você também consegue transformar aquele pseudocódigo facilmente em um código real. É só você adaptar para a sintaxe da linguagem de programação que você deseja utilizar. E o fluxograma, ele vai ser melhor para visualizar o fluxo de decisões e loops ali, ideal para apresentações e documentação visual de processos. Então, como eu falei, ele traz uma compreensão rápida ali, universal, para que as pessoas entendam todo o processo daquele algoritmo que ele pretende realizar. Então, na prática, os programadores eles combinam ambas as técnicas, né? Vai variar de caso para caso, conforme a necessidade. Então, é muito importante você escolher a representação que melhor comunica a sua ideia ali para determinada ocasião. Então, esse foi o vídeo de hoje, galera. Eu espero que eu tenha conseguido trazer para vocês um pouco dessa questão da representação dos algoritmos. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, eu peço que você se inscreva, deixa o like, compartilhe com seu amigo que está tentando aprender, está iniciando no mundo da programação aí. E me segue aí que logo logo eu vou estar trazendo mais vídeos, vou estar abordando mais, primeiramente aqui no canal, esse conteúdo de programação mais inicial, essa parte de fundamentos mesmo de programação. E logo logo trago uns conteúdos mais avançados também, belezinha? Então fica assim, galera. Até mais. Tchau, tchau.